Gonçalo. Vamos lá, título da lição, verso. Ser e fazer. Ok. Verso. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Tiago 22. Ok. Antes da gente discutir um pouquinho a lição, vamos aos objetivos. O que a gente deveria ter aprendido, sentido e praticado a partir do estudo da lição dessa semana. Então vamos lá. Qual é o conhecimento básico para a lição dessa semana? Que, primeiro, a raiz da tentação vem das nossas paixões e desejos. Segundo, os caminhos de Deus são melhores do que os nossos caminhos naturais. E terceiro, por nós mesmos é impossível resistir à tentação, mas com Deus todas as coisas são possíveis. Ok. 3 objetivos dentro do conhecimento dessa semana. Então, o primeiro deles, o que a gente deveria ter aprendido. Que todo processo de pecado, todo processo de tentação, nasce em nós mesmos. Ou seja, Satanás encontra ganchos em nós mesmos para as tentações que produz. A tentação não é algo externo, exceto se em nós não houvesse pecado. Aí a tentação teria que ser algo totalmente externo, como foi para Adão e Eva. No nosso caso, a tentação parte de nós mesmos. Portanto, nosso maior inimigo somos nós mesmos. Esse é o primeiro aprendizado da lição dessa semana. O segundo, que os caminhos de Deus são melhores do que os nossos, tem a ver com a percepção de que Deus entende esse processo, conhece esse processo por dentro, sabe aonde Satanás vai pendurar os seus ganchos e tem uma proposta diferente enquanto caminho para que nós trilhemos. Toda a proposta de Deus sempre será melhor do que a nossa por uma razão muito simples. Nossos caminhos sempre serão caminhos de morte, porque nossos caminhos estão ancorados no pecado que reside em nós. O terceiro objetivo de conhecimento da lição dessa semana é entender que se os nossos caminhos são caminhos de morte, a vitória do pecado não está em nós. Não há nada que nós possamos fazer para vencer o pecado que está em nós mesmos. A dependência de Deus é a garantia para a vitória do pecado, e a vitória vem de fora para dentro e não de dentro para fora. Ou seja, não somos nós que temos algo de bom em nós que nos leva à salvação. É Deus quem nos procura, é Deus quem nos oferta a salvação. A única coisa que cabe a nós é o convencimento disso, de que somos pecadores, dependentes pura e simplesmente da graça e poder de Deus. Esse é o objetivo de conhecimento para a lição dessa semana. Qual o sentimento resultante disso? O que a gente deveria sentir uma vez que entende essas 3 coisas? Então, é sentir o poder que Deus coloca à disposição através do seu Santo Espírito e de sua palavra para vencermos a tentação. Então, o sentimento resultante é o óbvio, uma vez que eu entenda que tudo isso se processa dessa forma, é sentir a atuação do Espírito Santo na vida, a necessidade da palavra de Deus para a vitória sobre a tentação. A prática? Decidir abandonar o velho homem do pecado e se tornar uma nova pessoa em Cristo. Não adianta a gente só saber, não adianta a gente só sentir. Tem que mudar. Ou seja, o objetivo final, que é a prática, é mudar a estrutura humana, abandonar aquilo que é do velho homem e assumir a novidade de vida proposta nos caminhos de Deus, no poder do Espírito Santo, na atuação da sua palavra na vida do ser humano. Esse é o desenho da lição dessa semana. Vamos a ela. Abra sua Bíblia. Tiago, capítulo 1. Nós vamos começar a lição um pouquinho antes do verso de introdução da lição, que é o verso 22 e 23. Vamos começar no 21, que é a introdução desse pacote. E aí, daí para frente, a gente segue o caminho. Tiago, capítulo 1, verso 21. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a nossa alma. Aqui começa a lição, na realidade, dessa semana. Ela é o fim da lição da semana passada, o começo dessa. Então é legal fazer a ponte para a gente entender onde paramos. Na lição da semana passada, paramos exatamente aqui. Qual é a transformação proposta por Deus e a dependência de aceitar a atuação da palavra de Deus com tranquilidade, com mansidão, para que ela atue no tempo necessário às transformações dentro de cada cristão. Essa atuação, que acontece
no coração do cristão, na transformação dele em função dessa palavra, faz com que aquilo que é imundo, aquilo que é pecado que habita o coração humano, comece a perder força até que saia por completo enquanto domínio sobre o coração humano. Portanto, a lição começa aqui. Há algo para acontecer, há algo que necessita ocorrer. E esse algo que necessita ocorrer depende da atuação mansa, da atuação calma, da atuação contínua da palavra de Deus no coração humano. Posto isso, então, vamos ao restante do bloco. Então, os versos 22 a 24. Me ajuda lá. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla num espelho seu rosto natural. Pois a si mesmo se contempla e se retira e para logo se esquece de como era a sua aparência. Ok. Então, do que Tiago está falando aqui? A gente tinha uma proposta, que é o final da lição da semana passada, de que a palavra de Deus atuasse no coração para transformação. E isso é uma atuação constante, calma, pacífica, por toda uma vida. Porém, essa atuação depende do quê? Tiago retrata dois quadros aqui, duas situações nesse texto. A primeira situação, que está no primeiro bloco do quadro, aponta para que direção? Nós precisamos ser mais do que ouvintes da palavra de Deus. Que quadro é esse que Tiago está montando? Se a gente voltar ao tempo de igreja, voltar ao contexto de igreja, esse primeiro quadro tem a ver com o quê? Simples. Com o fato de vocês estarem aqui. Tem alguém falando, tem um monte de gente ouvindo. Todos os sábados, sábado após sábado, ano após ano, vida inteira. O que Tiago está trazendo à tona nessa frase? Não adianta só ouvir. Não adianta só estudar. Não adianta só olhar, ler e acompanhar a palavra de Deus. Isso não é suficiente. Aliás, isso causa um problema. O problema da falsa salvação. Da falsa sensação de estar salvo. Pertenço ao povo de Deus, assisto todos os cultos, venho à escola sabatina, ouço da palavra de Deus, até leio e estudo a palavra de Deus, mas paro aí. O que Tiago está trazendo à tona? Não adianta ficar só aqui. Há uma necessidade de que se cruze do ouvir para o fazer, do conhecer para o praticar. Enquanto essa transição não ocorre, eu vivo a falsidade da salvação. Uma falsa sensação de segurança de que estou salvo, mas na realidade não estou. Na realidade vivo a condição de um pecador que vai atenuando a culpa do pecado por ouvir da palavra de Deus e criando essa sensação falsa de segurança. O segundo quadro que Tiago monta nesse mesmo texto tem a ver com uma outra questão, que é a questão ritual da salvação. E que questão ritual é essa? É o próximo passo que eu dou depois de ouvir e conhecer, que é o me enxergar. E ele usa uma referência interessante aqui, que é a referência dos espelhos. Se a gente lembrar como eram os espelhos antigos, fica mais interessante ainda a cena. Como eram os espelhos daquela época? Não eram os espelhos bonitinhos de vidro que a gente tem hoje, mas eram espelhos polidos em metal, a tal ponto de estar tão polido o metal que você fosse capaz de ver uma imagem projetada no metal. Só que essa imagem projetada no metal não é nítida como a imagem de um espelho. Ela até te permite ver se tem algum borrão, se tem alguma coisa despenteada no cabelo, mas ela não é uma imagem clara de quem você é. O que diz o texto? Pessoas despendiam uma fortuna para ter esse tipo de espelho, mas logo depois que saíam do espelho, esqueciam do quê? Daquilo que viram. E esquecendo daquilo que viram, voltavam a ser as mesmas pessoas que eram antes de olhar para o espelho. A lição durante a semana discutiu um pouco disso, pontuando que pessoas investem fortunas tentando parecer o que não são. Só para nos momentos seguintes, depois que se deslocam do espelho, voltarem a ser quem são, de cara limpa, do jeito que são. O que esse texto aborda na questão ritualística da verdade, na questão desse ritual
da beleza frente ao espelho? De que o ritual dura pouco. Quanto tempo dura o efeito do ritual de uma cerimônia religiosa sobre o cristão? Um apelo, um choro, um sair da igreja com o coração contrito, até os próximos 30, 40 minutos, 1 hora, 2 horas, e a pessoa volta a ser quem ela é. Esses dois aspectos levantados por Tiago trazem à tona a necessidade da prática do cristianismo. E é isso que ele está abrindo como leque de discussão, para, a partir desse leque de discussão, voltar ao texto anterior, que é a necessidade de que se pratique a verdade. E essa prática vai burilando, vai purificando o ser humano. E para a prática sempre precisa perseverança. Não dá para você praticar algo e desistir. Se você desiste, aquilo se extingue e você cria resistência para a próxima prática. Então, prática exige perseverança. Por isso o texto do verso 21 é importante. O texto diz, com calma, com tranquilidade, com mansidão, com perseverança. A palavra mansidão é curiosa porque ela é traduzida em alguns lugares como perseverança. Se você olhar lá no texto do Novo Testamento, quando Jesus no Sermão da Montanha fala dos mansos, a palavra que está lá é perseverança. Essa mansidão precisa ter com ela a insistência, a constância. Portanto, essa atuação da palavra de Deus na prática humana exige essa constância, esse praticar continuamente. Deixou de praticar? Já era. O pastor Teste tinha uma frase antiga, que quem foi aluno dele sempre se lembra, qual foi o seu contato diário com o instrumento. Toda a aula ele terminava dizendo isso, quem foi aluno dele sabe disso. Começava e terminava a aula assim. Qual será o seu contato diário com o instrumento? Qual foi o seu contato diário com o instrumento? Quem toca sabe que deixou de ter o contato diário com o instrumento. O instrumento é um processo bastante difícil de manter. E assim é com todas as outras áreas. Se você para de estudar, a mente vai atrofiando. O cérebro é um músculo, mesmo que ele não seja formado de estruturas musculares, mas ele é um músculo, depende de constante exercício. A prática cristã também. Por isso os exemplos que a Bíblia dá de prática cristã estão atrelados a exercício, a batalhas, a depuração de técnica. Você precisa de constante prática. Bom, mas o texto não para aí. Tiago amplia isso e a gente vai para o verso 25 e ele apresenta uma referência para essa prática. Que diz lá, Tiago 1, 25. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. Bom, aqui a gente começa a ver por que muita gente odeia Tiago. Porque Tiago não é um livro bem quisto no mundo evangélico atual ou no mundo protestante atual. Tiago vai exaltar que parte do modelo como referência da prática cristã. A lei. E ele não só exalta a lei, mas ele vai pontuar a lei como sendo perfeita e para a liberdade. Além de ser perfeita e para a liberdade, o que ele pontua aí? Persevera nela. Pratique a lei. Isso é tudo que qualquer evangélico do mundo atual não gostaria de ouvir. Não faz parte da cultura evangélica atual escutar. Pratique a lei. Cumpra a lei. Faça isso. Razões pelas quais Tiago não é um livro bem quisto. Porém, o que tem por trás dessa lei que é interessante a gente olhar? A lei está definida com 2 paradigmas. Primeiro, a lei é perfeita. Segundo, a lei é para a liberdade ou de liberdade. O que quer dizer uma lei perfeita? O que Tiago quer dizer com esse texto? Que coisas estão por trás dessa perfeição que está na lei, ou que está referenciada nessa lei? Quais são as razões que nos levam a essa lei? Bom, de quem é a lei? De Deus é perfeito. Portanto, ela é perfeita por quê? Deus é perfeito. Deus é perfeito. Logo, eu enxergo uma lei perfeita a partir do paradigma de que ela vem de um Deus perfeito. Se ela vem de um Deus perfeito e é entregue para mim, como ser humano, qual é a intenção de Deus? Que eu seja Semelhante a Ele. perfeito, semelhante a Deus. Perfeito como é vosso Pai que está nos céus. O paradigma para essa perfeição é a lei.
Por mais que as pessoas não gostem de ouvir isso, o paradigma para a perfeição é a lei. É ela que é o retrato no espelho. Ela é o retrato perfeito a ser visto no espelho, com o qual eu comparo quem eu sou e quem eu devia ser. Mas por que mais a lei é perfeita? O que mais está por trás dessa referência de perfeição da lei? Bom, se ela é perfeita, há algo acima dela, há além dela que seja perfeito. Se a lei é a expressão do caráter de Deus, ela é o fim de curso. Portanto, a lei não pode ser melhorada. Não há nada que eu possa construir que seja melhor do que a lei, porque ela já é perfeita. E aí vem as dificuldades humanas. O ser humano não só não aceita a lei como referência, porque ela me mostra que eu não sou perfeito, como ele também costura modelos para tornar a lei mais parecida com ele. E isso economiza o percurso da perfeição. Bom, a lei é perfeita também por isso, não há nada além dela. Por isso ela é a referência. A lei é o ponto de referência. É ali que eu descubro o quão distante eu estou daquilo que Deus gostaria que eu fosse. Não dá para melhorar isso. Não dá para mudar esse padrão. Não dá para fazer ajustes nesse padrão, embora o ser humano queira fazê-los. E um dos ajustes que o ser humano faz no padrão, que é o final da lição dessa semana, é tentar substituir a lei por um conceito, que também é a expressão da lei, mas um conceito que, separado dela, perde o sentido, que é: a lei foi abolida, ficou no lugar da lei o amor, a graça. Isso, descolado da lei, perde a referência. O que é amor? O que é graça? Se eu perco a referência dos padrões da lei, amor e graça passa a ser um conceito humano, construído pelo ser humano, abordado pelo ser humano do jeito que ele achar que deve abordar, e até o limite que ele acha que deve praticar. Perdeu a referência. Por que mais a lei também é perfeita? A palavra perfeita que está aí é a palavra teleios, ou teleios. Essa palavra tem um significado específico para a perfeição, que é o propósito para o qual algo é feito. Portanto, em que sentido a lei é perfeita? E por que essa palavra foi traduzida aqui como perfeita? É na lei que eu encontro o propósito da natureza humana. A perfeição aqui tem a ver com isso. É na lei que você encontra a sua referência, quem você é, de fato. E o que você se tornou separado de Deus. Portanto, enxergar a lei como perfeita é encontrar o nosso propósito de existência. Tira a lei, eu tirei a referência do ser humano, ele perde o sentido. Não é à toa que o alvo de Satanás seja a lei. O jeito mais fácil de eu fazer o ser humano perder a referência, tira a referência. Ele perde o seu propósito, perde a noção de quem ele é ou de quem ele deveria ser. Isso tem a ver com a perfeição. Mas a lei também é apresentada como sendo um padrão de liberdade. Por que liberdade? O pecado produz escravos. A lei produz seres livres. Mas como é que é possível isso? Eu ser subserviente a uma lei e, ao me tornar subserviente a essa lei, ou obediente a essa lei, me tornar livre. Simples. Só é livre de fato aquele que está dentro da norma, dentro da lei. Esse pode escolher continuar ali ou sair do padrão. Quem saiu do padrão está na cadeia. Não tem liberdade. Não há liberdade para quem está fora da lei. Só há liberdade para quem está dentro dela. Esse pode escolher continuar nela ou sair. O outro não tem liberdade mais. Ele já perdeu. A perspectiva da lei como um fenômeno libertário é o que dá a chance do ser humano encontrar o amor de Deus na lei. Se ele enxergar a lei como aprisionamento, ele perdeu de vista o amor de Deus e perdeu a referência de si mesmo. Porque a lei não é uma ordem de Deus de forma escrava, de forma autômata. Não, a lei é um pedido de Deus para a minha felicidade. Que eu decido continuar nela ou sair dela. Eu sou criado para viver nela. Mas se eu quiser sair do padrão, a escolha é minha. E as consequências igualmente serão minhas. E Deus já me adverte dizendo: todas as consequências de andar fora da lei são ruins. Mas se você quiser, vá em paz e tenta. Ou seja, o objetivo de Deus em dar a lei não foi restrição, foi restrição do mal. Satanás pega esse mesmo fenômeno e diz: não, viver debaixo da lei é restrição. Ele só não conta que é restrição do mal.
Ele dá a ideia de que é restrição do bem. Também não diz isso, mas ele dá essa ideia. Deixa no ar para que eu decida se é restrição ou não. E se eu achar que é restrição do bem ou de coisas boas, eu saio da lei, só para descobrir que tem uma parte da história que ele não contou, que é o resultado de não seguir a lei. Diga. Prosseguindo na sequência da lição, no princípio, foi, pelo menos para mim, surgiu uma dúvida. E eu queria tirar essa dúvida. Para Eva, a tentação veio de fora. Para nós, a tentação é de dentro. E qual é o problema? Qual é a diferença? Por que a tentação, no caso de Eva, veio de fora? Então é diferente do nosso caso, né? E, porventura, não são duas fontes de tentação, a de fora e a própria interna? Vamos lá. A tentação que vem de dentro, no caso, quando a gente fala que a tentação, no nosso caso, vem de dentro, é porque Satanás encontra coisas em nós que ele pode usar contra nós mesmos. O provocador da tentação é Satanás. Então, nesse sentido, ela vem de fora. Mas o gancho que ele encontra está onde? Está em mim mesmo, em quem eu sou. Eu sou um pecador. No caso de Eva, não havia isso. A única alternativa para Satanás era produzir o quê? Gerar uma dúvida. E aí o que ele faz? Ele conta uma história ao contrário para provocar uma conversa. E em lugar de Eva sair dali para contar para Adão que encontrou uma serpente falando naquela árvore, o que ela faz? Ela dialoga com Satanás, o que lhe permite fazer o quê? Gerar a segunda dúvida e gerar a terceira dúvida. Nessas três dúvidas, a partir do momento que ela cede a ficar ali e se alonga no processo da conversa, aquilo que era de fora agora está onde? Dentro dela. E a partir daí, ela age contra ela mesma. A árvore era desejável, agradável para dar entendimento e para se tornar igual a Deus. Resultado, quem agiu contra ela mesma? Ela. Mas só depois que aquilo que era dúvida externa parou dentro do coração de Eva. Esse é o processo de Satanás, só que hoje ele não precisa mais fazer isso. Hoje a dúvida já está aqui dentro. Porque eu sou nascido de Eva. Já herdo esse gosto do pecado, ele só ancora isso. Portanto, é mais fácil para ele o problema hoje do que era naquela época. Hoje é muito mais simples. Portanto, o meu maior inimigo sou eu mesmo. Quando eu permito que esse processo se alongue. Porque Deus chegou e colocou uma segunda natureza que conflita com essa. E aí, toda vez que a tentação busca algo em mim, também o Espírito Santo busca algo em mim que ele implantou. Que algo é esse? Inimizade contra Satanás. Então, Satanás busca algo em mim e o Espírito Santo busca algo em mim. Se eu fortaleço esse algo em mim que o Espírito Santo busca, quem perde a força? As coisas que Satanás vai encontrar. Ele vai tendo cada vez menos gancho onde pendurar as coisas. Até que ele não encontra mais gancho nenhum. E aí ele vai ter que buscar o quê? Algo externo outra vez. Então, no caso, para nós, podemos dizer assim que 100% das tentações que nos sobrevêm, podemos afirmar taxativamente que vem de nós, porventura não vem também de fora? 100% das tentações que vêm para nós, encontram em nós guarida. Do contrário, a gente não cairia. Simples. Assim. Até quando? Até o momento que eu aceito fazer o quê? Permitir que o Espírito Santo atue em mim. E quanto mais eu permito isso, mais a tentação vai para o lado de fora e menos ela encontra em mim. Quanto menos ela encontra em mim, mais Satanás tem que atuar no ambiente, menos em mim, porque ele não encontra coisas em mim. E aí ele vai provocar do lado externo. Não é que ele não crie circunstâncias externas para essa tentação, mas essas circunstâncias que ele cria são ganchos pendurados em algo que eu tenho aqui dentro. Por exemplo, se Satanás chegar para o senhor, fácil assim, chegar para o senhor e falar o seguinte: olha, a partir de hoje a sua aposentadoria acabou e só tem um trabalho para o senhor. Todos os sábados o senhor vai ter que trabalhar em um determinado local, senão o senhor não tem o que comer amanhã. Essa tentação pega o senhor na curva? Depois dos anos todos de casa? Não. Mas se ele chegar para o senhor e num ambiente de família começa a desviar os tons dos assuntos e daqui a pouco esses tons dos assuntos vão para coisas que não tem nada a ver com Deus ou com o sábado ou com coisas desse gênero. Ou tem a ver com processos de crítica ou estruturas ao sistema adventista. Isso é mais fácil de entrar sem perceber?
Percebe? Depende o que é que está mais próximo de mim, daquilo que ele vai encontrar em mim como fenômeno, é onde ele pendura o primeiro gancho. Ele nunca vai trazer uma tentação que ele tem certeza absoluta que eu vou simplesmente olhar e vou dar risada. E falar, isso não é para mim. Ele vai buscar coisas que de alguma maneira peguem a minha estrutura, a minha personalidade, o meu jeito de ser. E ele começa por algo que é legítimo. Ou misturado, legítimo e não legítimo. E dali ele puxa o gancho. Até que ele migra tudo para o lado não legítimo. E quando eu vi, já estou lá. Pois é, é uma questão de identificar, né? Sim, Ter Satanás é um baita psicólogo, um baita terapeuta, que enxerga o ser humano a partir do que ele é. E ele vai buscando esses ganchos. Vai buscando esses ganchos. Quer ver? Eu vou brincar com as duas aqui. Qual é a distância entre a gente conversar sobre música sacra e música secular? Para quem é músico? É um pulinho, é só puxar o assunto da música. Daqui a pouco a gente não está mais discutindo bar, a gente está discutindo a técnica de bar. Daqui a pouco não estamos discutindo a técnica de bar, mas estamos discutindo como é que a gente pratica isso. E daí eu já distanciei daquilo que era um assunto da maravilha da música de bar para a técnica de bar, ou para os grandes intérpretes de bar, ou para... Percebeu? Ou Paganini, se eu quisesse chegar mais próximo do instrumento dela. Então, migrar é só puxar o gancho. Depois que puxou o gancho, já era. Então, Satanás encontra em mim os ganchos que ele vai pendurar. Mas o gancho não é uma tentação. O gancho é o pecado que está em mim. A tentação é o que ele puxa para esse gancho. Por isso que a tentação vem de dentro, nesse sentido. Ou seja, ele encontra o gancho em mim e se aproveita dele para provocar isso. Isso, Adão e Eva e Cristo eram diferentes de nós. Toda a tentação em Cristo vinha de onde? De fora, porque Satanás não tinha nada nele em que puxar. Adão e Eva, idem. Não tinha nada nele em que ancorar. Em nós, ele tem. Por isso, a nossa necessidade é maior do que a deles, de se apegar a Deus. Por quê? Só no poder de Deus é que ele não encontra ganchos em mim. Porque se não tiver o poder de Deus, ele vai encontrar todos os ganchos necessários para pendurar tudo que ele quiser. Essa é a diferença. Por isso, o Tiago é enfático nessa questão. Por que a necessidade da referência? Porque os ganchos já estão lá. É a referência que me mostra onde os ganchos estão e que eu tenho que desplugar da parede. Essa é a questão da referência. Como é que termina a lição? Versos 25, 26 a 27. Diga. Tem uma parte na lição que fala que o homem foi se barbear e ao ver o espelho, ele viu que ele era o maior inimigo dele mesmo. A lei também é uma proteção. Uma proteção. Mas pode ser meu inimigo. Isso. Agora, Tiago teve uma mudança radical, né? Porque ele hostilizava Jesus, seus irmãos, e depois ele escreveu aqui, e não foi aceito nem por eles. Segundo o relato, o livro de Tiago foi para o cano bíblico 1.600 anos depois. E aí teve grande conflito, Martim Lutero bateu nele. Então, como é que pode ter uma mudança tão radical assim, a ponto de escrever? Só tem um jeito. Quem ele encontrou? O autor. Só isso. Ele encontrou o autor. Quando ele encontrou o autor, a mudança é radical. O que Pedro encontrou? O autor. Quando encontrou, a mudança é radical. O que Paulo encontrou? O autor. Eu sou Jesus a quem você persegue. Quando encontra o autor, não tem jeito, a mudança é radical. A favor ou contra, mas ela é radical. Quem encontra o autor e decide por ele, a mudança é radical. Quem encontra o autor e nega o autor, a mudança também é radical, só que para o mal. E é definitivo. Então, essa é a questão que está por trás do desenho. Portanto, eu só consigo trabalhar a referência da lei se eu encontrar o autor da lei, que é o autor da perfeição. Se eu encontro essa referência e aceito essa referência como atuante em mim, a partir daí eu posso fazer o quê? Praticar a lei. Se eu não encontrar o autor e tentar praticar a lei, o que eu faço? O espelho. Eu fico bonitinho até quando? Enquanto durar a imagem que eu vi no espelho. Ela dura 1 hora, 2 horas, até o primeiro vento, até a primeira chuva, até o primeiro choro, até o primeiro embate, até o primeiro tombo. Esse é o tempo que dura a prática da lei sem o autor. Por isso a imagem que ele usa, da referência do espelho, que é circunstancial.
Agora, quando Cristo atua dentro de mim, com calma, perseverança, constância, por quanto tempo dura a mudança? Por toda a vida. E a quanto ela amplia? Até a perfeição. Esse é o desenho. Mas é a perfeição em Cristo. A perfeição sem Cristo é a tentativa do espelho. De corrigir uma imagem, mas eu não levo o espelho comigo o tempo inteiro. Ou seja, eu não ando com o espelho na minha frente o tempo inteiro. Portanto, ela não dura. É mesmo porque o espelho, ele mostra tudo, né? Mas por trás do espelho tem sujeira. Para se fazer um espelho, se suja um vidro, né? Cristo já é diferente. Se quiser usar a metáfora completa. Vamos lá, terminando a lição, versos 26 e 27. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e a si mesmo guardar-se incontaminado no mundo. Ok. Duas questões básicas nesse texto. A primeira delas qual é? O texto fala do que é a religião verdadeira, a religião pura, a religião perfeita. O que é religião? Há duas formas de olhar isso. Uma é olhar o desenho, o enquadramento doutrinal, o fenômeno placa. A outra é encontrar o texto de fato. O texto de fato usa uma palavrinha em grego, a palavra trequés. Essa palavra tem um sentido específico da religião, que é o ritual, a liturgia, a adoração. Então o que o texto está me dizendo? A adoração perfeita, ou a liturgia perfeita, ou o ritual perfeito que pode ser apresentado diante de Deus, e esse sim dignifica a adoração e mostra que a adoração é perfeita e verdadeira, qual é? Então, qual é o verdadeiro ritual? Qual é a verdadeira liturgia na igreja? É a forma? É a doutrina? É a referência? Qual é a verdadeira religião? É a prática. Qual prática? Aquela que transforma um coração egoísta num coração que ama. A essência da lei qual é? Nisso se resume toda a lei e os profetas. Ame a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Como é que eu demonstro que amo a Deus sobre todas as coisas? Amando ao próximo como a mim mesmo. Como é que eu demonstro que eu amo ao próximo como a mim mesmo? Amando a Deus sobre todas as coisas. Portanto, eu só vejo a verdadeira religião quando isso acontece. Enquanto isso não ocorrer, a verdadeira religião, ou a pura religião, não ocorreu. Eu tenho liturgia, eu tenho adoração, no sentido da liturgia e do ritual, eu tenho o ritual religioso, eu tenho o ouvinte religioso, eu tenho até a placa de um conjunto doutrinal, mas eu não tenho a doutrina instalada de fato no coração, porque a doutrina se instala de fato no coração quando ela produz fruto. E que tipo de fruto? O fruto do Espírito, que é o quê? Bondade, mansidão, longanimidade. Né? Todos eles estão ligados a facetas diferentes da palavra amor, e amor pleno, amor genuíno. Portanto, qual é a essência da verdadeira religião? O desempenho do amor. Nisso conhecerão que sois meus discípulos, quando vos amardes uns aos outros. Nisso se fecha a pura religião. Mas o texto não termina aí. O texto termina com uma frasezinha no final dele. Qual é a frasezinha no final do texto? Guardai-vos da corrupção do mundo, ou guardai-vos de se contaminar com o mundo, ou guardai-vos da imundícia do mundo. Tanto faz a tradução. Portanto, como é que termina o texto? Termina com um preventivo. Onde está o preventivo? Aquilo que bloqueia o amor. O que bloqueia o amor? A concupiscência da carne. A concupiscência do mundo. Isso bloqueia o amor. Por que bloqueia o amor? Porque todas as concupiscências, ou todas as imoralidades, ou todas as dificuldades impostas pelo pecado, ancoram num único modelo, o egoísmo, que é o oposto do amor. Tudo que existe no mundo é voltado para si. É egoísmo. Se a gente olhar a essência do pecado lá na origem dele, qual é? Era desejável, agradável, vontade de ser igual a Deus. Egoísmo. Quando eu olho para Adão pecando, a mesma coisa. Eu prefiro Eva, que me satisfaz, a um Deus que eu não sei se me satisfará. Egoísmo outra vez. A essência é sempre a mesma.
A essência do pecado de Lúcifer, a mesma. Portanto, o texto termina com uma advertência. Guarde-se da concupiscência. Guarde-se dos desejos egocêntricos, das estruturas egoístas. Por quê? Isso é o que vai te tirar da linha de centro. Portanto, qual é a prática proposta por Tiago da vida cristã? Prática número 1, seja um bom ouvinte e estudioso da palavra de Deus, mas não para aí. Tudo que você ouvir e tudo que você estudar, pratique. Por quanto tempo? Sempre. Com que persistência? Constante. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Qual é a prática da verdadeira religião? Ame ao próximo como a ti mesmo, ame a Deus sobre todas as coisas. Primeira parte da lei, 4 mandamentos. Segunda parte da lei, 6 mandamentos. Primeiros 4, ame a Deus sobre todas as coisas. Segundo bloco, 6 mandamentos, ame ao próximo como a si mesmo. E fazendo isso, mantenha-se afastado da concupiscência. De que jeito? No poder do mesmo Deus. Toda vez que você ouvir a serpente falar, em vez de dialogar com ela, o que você faz? Corre para quem tem poder. Porque se você parar para dialogar com ela, perdeu a briga. Portanto, o que é afastar-se da concupiscência? É toda vez que o mal bate à sua porta, por dentro ou por fora, o que você faz? Corre para quem tem poder e devolve ao mal a frase de Jesus: o Senhor te repreenda. Esse é o desenho. O cristianismo é uma coisa simples, na visão de Tiago, mais do que simples. Implica em coisas práticas e diretas, que infelizmente são exatamente as coisas práticas e diretas que Satanás tenta torcer, tenta desvirtuar. Que Deus nos dê a graça para compreendermos a necessidade que temos dessas questões, tanto quanto conhecimento quanto prática, para que possamos com isso alcançar a plenitude daquilo que é o desenho de Deus, o propósito de Deus para a nossa vida. Vamos orar? Querido Pai que está nos céus, te agradecemos pelo dom da vida, pela oportunidade de sermos chamados teus filhos, pela graça maravilhosa que nos encontrou, mesmo presos e atrelados ao pecado, mas nos deu a oportunidade do retorno à semelhança contigo. Dá, Senhor, que esse poder atuante do Espírito Santo na nossa vida seja cada vez mais forte, cada vez mais pleno, até que possamos demonstrar de forma completa o teu amor àqueles que não te conhecem e, acima de tudo, com isso abreviarmos tua vida. Dá que, se possível, possamos vê-lo voltando ainda em nossa geração. É o que lhe pedimos por Jesus. Amém. Sublime amor, amor de Deus que a vida não traduzirá. Maior que o mar, maior que o céu, jamais alguém compreenderá. Ao pecador em aflição, seu Filho Deus enviou. Ao sofredor deu Ele a mão e as culpas me perdoou. Sublime amor, o amor de Deus, ó maravilha, aceitar. Por esse amor eternamente a Deus iremos louvar. Sentindo ao mar se transformasse em papel, o céu também, e apenas Gil deslizasse, dizendo que esse amor contém. Daria fim ao grande mar, ao esse amor descrever. E o céu seria muito pequeno pra tal relato conter. Sublime amor, o amor de Deus, ó maravilha, aceitar. Por esse amor eternamente a Deus iremos louvar. Excelso amor.